Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico A Voz do Espiritismo, e também os internautas, do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós vamos mostrar uma palestra proferida por Lucília Batagello na Casa da Caridade, que é um departamento da Aliança Espírita Varas da Videira. Uma palestra maravilhosa que ela fez, enfatizando aí o Dia das Mães, enfatizando a família, mãe, pai, filhos, mas enfatizando principalmente essa semana, esse fim de semana que estamos comemorando o Dia das Mães. Nós vamos ouvir, primeiramente, os cumprimentos, Aqui, antes de mostrarmos a palestra na íntegra, vamos ouvir os cumprimentos de Lucília Batagello. Gostaria de cumprimentar a todos, principalmente parabenizar todas as mães que nesse dia merecidamente recebem as homenagens. Mães que se dispuseram a gerar filhos e principalmente aquelas que se dedicam à função de educar espíritos. Muito bem, nós vamos agora assistir uma palestra maravilhosa, Foi excelente, fantástico. Vamos assistir, as pessoas do site, assistir, e os nossos amigos da rádio, obviamente, vamos ouvir nessa palestra maravilhosa. Primeiramente, nós vamos ouvir a prece de abertura da noite, daqui da Casa da Caridade, de Araçatuba, São Paulo. Vamos ouvir a prece de abertura do estudo de hoje, da palestra de hoje. Vamos ouvir na voz de Maria da Graça Galete, a prece de abertura. E na sequência, a palestra sensacional com Lucília Batagello. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração e serviço. E que tenhamos uma noite muito prazerosa neste dia. E dando continuidade, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos responsáveis por esta casa de oração e serviço, e rogar ao Pai que derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos, a sua proteção, os fluidos benéficos e salutares de paz, de luz, para que possamos, nesta noite, assimilar bem os ensinamentos que irão ser proferidos, para fazermos o maior esforço possível de colocarmos em prática no nosso dia a dia e assim irmos galgando alguns degraus para a nossa evolução. Que a paz de Jesus, dos mentores amigos, de Deus Pai Todo-Poderoso, possa nos envolver hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair mais em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Em nome de Deus, de Jesus e dos mentores amigos espirituais, pedimos a permissão para que em vossos nomes iniciemos a nossa reunião desta noite. Que a paz esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja. Um homem, certa vez, residente nos Estados Unidos, contou uma história bastante interessante a respeito de sua família. Ele disse que seu pai adorava abelhas e que, em virtude disso, ele aprendeu muito a respeito das abelhas com o pai.
O pai adorava observar o voo, os costumes que as abelhas tinham. E assim que ele conseguia encontrar uma colmeia em uma árvore, ele imediatamente procurava saber quem era o dono daquela propriedade para pedir ao dono que ele pudesse extrair aquele tronco que continha a colmeia e pudesse ficar com as abelhas para si em troca do mel que ele dava ao proprietário da árvore. E assim ele fazia. Em virtude disso, ele foi começando a conseguir um grande apiário. E esse acabou sendo o maior sustento de toda a sua família. E ele e seus irmãos puderam aprender muito em virtude disso. Eles aprenderam, por exemplo, que as abelhas, quando voltam para as colmeias, elas geralmente buscam uma linha reta, voam em linha reta. E que também uma colmeia pode sucumbir durante o inverno, se o estoque de mel dela não for suficiente para alimentar as abelhas, até que as plantas comecem a florescer novamente. Pois bem, ele conta que durante a Primeira Guerra Mundial, eles viveram nos Estados Unidos uma grande recessão. Em virtude dessa recessão, muitos alimentos foram racionados. E o açúcar era talvez o principal deles, o mais racionado. Era dada a cada família uma pequena cota de açúcar e a família tinha que aguentar o mês todo com aquela pequena porção. Mas, em virtude disso, desse racionamento, a procura pelo mel aumentou muito, porque o açúcar estava racionado. Então, o governo o que fez? O governo começou a fornecer aos apicultores uma porção extra de açúcar, para que eles alimentassem suas colmeias com aquele xarope que era feito à base de açúcar e água durante o inverno. Então, essa família, além da cota normal que toda família recebia, ela recebia uma cota extra de açúcar, que era guardada em um barril que ficava na cozinha. E todos ali, ele e seus irmãos, todos sabiam que aquele barril continha o açúcar das abelhas. Pois bem, certa feita, eles foram avisados de que seus parentes mais queridos iriam visitá-los. E sua mãe começou de imediato a planejar o jantar que ela faria para recepcionar os parentes. E ela ficou bastante chateada porque o açúcar que tinham já tinha se esgotado naquele mês. Então não seria possível ela fazer nem um bolo para os convidados. E a mãe, ele conta, era uma excelente boleira. Então todos eles ficaram bastante chateados, porque todos estavam interessados no bolo que a mãe fazia. Então eles começaram a sugerir insistentemente para que a mãe pegasse, só aquele mês, a porção das abelhas. Então eles falavam, o governo não vai nunca descobrir isso, se a senhora retirar um pouquinho daquela porção. Por que a senhora não pega? E tanto insistiram que a mãe acabou cedendo. Pegou uma pequena porção daquele açúcar das abelhas, fez o bolo, fez a alegria de todos, todos os convidados apreciaram muito. Dias após isso, foi dia novamente da distribuição da cota de açúcar. O pai se dirigiu à mercearia onde retirava sua cota e retirou aquele mísero pacotinho num saquinho marrom e foi para casa com aquele pacotinho. Chegando em casa, depositou aquilo em cima da mesa. Era uma porção miserável, muito pequena para 7 pessoas que haviam naquela família. Mas as crianças ficaram estarrecidas quando eles viram que a mãe pegou aquele pequeno medidor que ela usou para fazer o bolo e retirou daquela porção o tanto que havia utilizado
para o preparo da receita. E estarrecidos, eles viram a mãe se dirigir ao barril das abelhas e colocar ali aquela porção que ela havia retirado. Isso sem fazer discurso nenhum sobre honestidade, sobre caráter. Não, porque aquilo era a atitude normal dela. Era assim que ela e o marido estavam acostumados a viver, dentro da integridade que escolheram para suas vidas. Essa história foi contada por um homem de 92 anos de idade, que ainda se lembrava daquele fato. E ele falava que, em virtude disso, ele não se cansava de repetir essa história inúmeras vezes. Contou isso para os seus filhos, para os seus netos e até para os seus bisnetos. Porque ele dizia que com aquela honestidade incondicional, sua mãe se parecia muito com as abelhas que seu pai tanto observava. Porque da mesma forma que as abelhas procuravam o caminho reto até a colmeia, a sua mãe procurava sempre a postura mais honesta na sua vida. E foi graças a isso que, sem alarde, ela estava conseguindo, tantos anos depois, ser a responsável por moldar a consciência de 4 gerações daquela família. Essa pequena história nos faz parar e pensar no quanto um exemplo pode ser significativo em nossas vidas, principalmente se ele vier de nossas mães. O quanto o exemplo de uma mãe pode ser importante para moldar o caráter e a personalidade de um espírito. E eu penso que nesse dia, quando a gente fala tanto em homenagens, em presentes para as mães, talvez o mais importante seja a gente parar para refletir na importância dessa tarefa da maternidade. Foi dito certa vez que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E que a participação do homem nesse processo é ínfima. Vejam bem, essa frase não foi dita por nenhuma mulher que estivesse procurando enaltecer as suas qualidades. Não. Essa frase foi dita por Chico Xavier. Ninguém menos que Chico Xavier. Isso mostra ainda mais para nós o quanto é importante essa tarefa da maternidade. E não para que a gente se sinta, diante dessa importância, seres, criaturas privilegiadas por Deus. Não. Mas para que as mulheres se tornem criaturas mais conscientes da importância dessa tarefa. E que importância é essa? A importância de gerar um filho? De abrigar dentro de seu ventre uma criança que se forma? Não. E olha que isso é muito importante. Mas a maternidade não se resume aos 9 meses de gestação. Essa não é a função principal da maternidade, gerar um filho. Por mais mágico que seja esse momento para a mulher, o momento em que em seu ventre ela abriga um novo ser, isso não faz dessa tarefa da maternidade, não dá a noção da importância dessa tarefa. Mesmo porque muitas mulheres
que não dão luz aos filhos, são excelentes mães. E acabam se dedicando a essa tarefa da maternidade de uma maneira brilhante, como qualquer mulher que tenha sido uma mãe natural. O que mostra que não são os 9 meses a função principal. Não é a importância principal a geração de um filho. A importância principal da tarefa da maternidade talvez esteja no fato de que é através da maternidade que nós temos a oportunidade de reencarnarmos aqui na Terra. Isso não faz com que as mulheres sejam consideradas criaturas especiais. Não. É a tarefa das mulheres que é especial. A maternidade. A maternidade confere a todas nós a oportunidade de darmos a um espírito a possibilidade de aqui viver novamente. E a doutrina espírita nos fala que nós somos criaturas, espíritos eternos, que estamos em evolução. E precisamos reencarnar para aprender valores novos. Precisamos reencarnar inúmeras vezes para os aprendizados que são fundamentais para a nossa evolução. E é a reencarnação que nos dá a possibilidade de aqui estarmos aprendendo. Através da reencarnação, nós temos a bênção do esquecimento. Vejam bem, aquilo que para muitos gera dúvidas, por que esquecer, na verdade é uma grande bênção que nosso espírito recebe. Porque sem a bênção do esquecimento, seria impossível para nós carregarmos os vícios, os traumas, os medos, as culpas, os vínculos que nós geramos no passado. Nós precisamos da reencarnação para começar de novo, para começar do zero, para colocarmos em prática aquilo que já aprendemos na espiritualidade. Então é a reencarnação que nos possibilita tudo isso, através do esquecimento. E é por isso, então, que nós temos a chance de voltar aqui e aprender aquilo que nos falta. E é por isso, então, que essa tarefa, exercida por aqueles que são responsáveis por nós, e principalmente pelas mães, é que faz com que a gente se eduque. Ou seja, que a gente adquira os valores que nos faltam. Nós ficamos, durante a primeira infância, por um longo tempo, totalmente à mercê dos ensinamentos que nos serão passados, principalmente pelas nossas mães. Vejam bem, o Dr. Augusto Cury nos fala em um de seus livros uma coisa bastante interessante. Ele fala o seguinte, que quanto mais inferior é o animal, dentro do reino animal, quanto mais inferior é o animal, menos dependente ele é dos seus progenitores. Vejam bem, quanto mais complexa a criação vai ficando, mais dependência existe. Quanto mais inferior o animal é, um verme, uma criatura, um animal muito simples, ele pouco depende de seus pais. Já os mamíferos, não. Eles têm um longo período de dependência, um período que chega ao auge no estágio hominal, que é o que nós estamos. Uma criança de 7 anos, ela é totalmente ainda imatura e praticamente totalmente dependente de seus pais e principalmente de sua mãe. Então, o que acontece? É nesse período que ela está apta a receber os aprendizados que ela necessita. Aprendizados esses que nesse período não nos chegam somente através da carga genética ou através do instinto, como acontece nos animais. Não. É um aprendizado que chega até nós através da experiência compartilhada. É por isso que a gente precisa ficar muito tempo com os nossos filhos. É por isso que eles precisam tanto de nós. Porque
Porque o aprendizado nessa fase não se efetiva a partir do que a gente fala. Se efetiva a partir do que a gente convive. É através das experiências que nós, mães, ou os responsáveis por essa função na vida de uma criança, consegue passar aquilo que a criança aprende. Então, a criança, nessa fase, ela está totalmente sujeita a sentir, a apreender valores que vão perdurar por toda a sua vida e que vão ser fundamentais na formação de seu caráter, de sua personalidade. É nessa fase que a criança vai aprender o valor do afeto, do carinho, do toque. É através dessa fase que ela vai começar a sentir o que seja amor, o que seja segurança. Então, vejam como essa fase é importante. E, infelizmente, o que tem acontecido é que todos nós, na sociedade de hoje, estamos subestimando um pouco o valor dessa importância. Por quê? Porque talvez ao longo da história, nem o papel da mulher e, consequentemente, da mãe tenha sido muito bem compreendido, e nem talvez o papel, a importância da reencarnação nas nossas existências. Isso talvez não tenha surtido o efeito que fizesse com que a gente desse para a educação o valor devido. Por quê? Porque ao longo da história, na verdade, os homens mais fortes, fisicamente mais avantajados, não conseguiram perceber a importância da delicadeza e da fragilidade da mulher no cuidado com sua família e com seus filhos. Então, isso, sem perceber a importância desses traços, o que o homem fez com sua força? Usou a sua força para exercer sobre a mulher um domínio injusto e muitas vezes até cruel. Ele não usou a sua força para proteger a mulher. A mulher, por sua vez, cuidando dos filhos, numa sociedade onde o dinheiro sempre foi supervalorizado e onde valor tinha aquelas tarefas que eram remuneradas e, consequentemente, aqueles que desempenhavam essas funções, a mulher, diante desse fato, começou também a desvalorizar o seu papel dentro do lar. Porque, olhando de uma maneira bem simplista, ficar em casa educando o filho, criando cidadãos de bem, isso nunca deu lucro para ninguém. Então, isso passou a ter uma importância secundária. O que a mulher começou a buscar para acabar, então, com essa diferença que existia de valorização? Uma mulher que via sempre seus direitos serem desrespeitados. Ou melhor, uma mulher que nem possuía direitos aos olhos dos homens e da sociedade. Essa mulher começou a buscar por essas tarefas fora do lar. As tarefas que eram valorizadas. Aquilo que era valorizado pela sociedade. Então ela foi buscar isso. E se num primeiro momento ela buscou isso para se equiparar ao homem, para mostrar que ela também tinha mérito e competência, por uma necessidade de afirmação de sua parte, hoje o que nós temos é que talvez o trabalho da mulher fora de casa seja totalmente fundamental para a manutenção do lar. Mesmo porque nós vivemos uma vida cada vez mais dependente das necessidades que nós mesmos criamos para nós. São tantas as necessidades que nós criamos
São tantas as coisas que nós queremos comprar e obter para nós e para os nossos filhos, que essa função já se faz totalmente fundamental. Mas sem entrar no mérito aqui, porque eu acho que não é o objetivo da noite, sem entrarmos no mérito dessa busca de igualdade entre homem e mulher, que eu acredito, até certo ponto, é bastante justa e aceitável, mas em muitos aspectos é bastante equivocada, sem entrarmos no mérito dessa busca por igualdade de direitos, o que a gente precisa se ater, diante do tema da noite, é no papel das mães. Essa busca por um trabalho fora de casa fez com que a mulher dependesse cada vez mais da ajuda externa para a criação de seus filhos. E nós estamos delegando essa tarefa de educar as nossas crianças cada vez mais a babás, a escolas, a creches, a pessoas que não têm o comprometimento necessário para passar aos nossos filhos valores morais. Nem o comprometimento e, às vezes, nem a competência, nem a formação para isso. E nós estamos cada vez mais dependentes desses cuidados. Não vai aqui nem uma intenção de criticar qualquer tipo de comportamento ou qualquer tipo de escolha que as pessoas façam para a sua vida, de maneira nenhuma. O que eu estou tentando fazer com vocês é apenas uma reflexão desse fato na formação dos nossos filhos. E o que isso tem gerado na nossa sociedade. Porque o que nós vemos cada vez mais é que existem pais e mães comprometidos com a criação de filhos e não com a educação. Os pais hoje em dia querem meios de cobrar seus filhos. E olha bem, ninguém faz isso consciente de que está errando. Ninguém erra de uma maneira consciente. Porque, no fundo, o que a gente quer é dar para os nossos filhos o melhor. É propiciar aos nossos filhos aquilo que nós mesmos não tivemos. A gente quer dar a melhor roupa, o melhor brinquedo, a melhor escola, o melhor sapato, a melhor faculdade. A gente quer isso propiciar para os nossos filhos. Agora, o que nós precisamos entender é que não são só esses valores que contam. Ao contrário, quando falamos de espíritos eternos, são esses os valores que menos contam. Porque todos esses que eu falei, tudo isso que eu mencionei aqui, são valores transitórios, que ficam aqui na Terra. Valores que não são fundamentais para um espírito. O que vai adiantar quando a gente retornar para a pátria espiritual e fizer um balanço da nossa encarnação aqui, se a gente foi ou não bem-sucedido nessa existência, o que vai adiantar o carro que nós tivemos, a marca da calça que nós usamos, quantos pares de sapato tivemos, que escola frequentamos? Não. O que vai adiantar são os valores morais que a gente possa adquirir aqui. Porque são esses valores morais que dão direcionamento a todo o resto de nossa vida. A tudo que nós fazemos com o conhecimento que temos, com o dinheiro que possuímos, com os cargos que ocupamos. São os valores morais que dão condições do espírito usar bem tudo aquilo que ele detém. Porque, na verdade, é isso. Nós detemos coisas enquanto estamos aqui. Não possuímos nada. A única coisa que é nossa, de fato, são as virtudes que a gente adquire, que a gente conquista. Então, os pais estão muito pouco preocupados hoje em dia com esse fato. E cada vez dão menos aos filhos do seu tempo, do seu exemplo, do seu convívio. E é isso que forma o caráter de uma pessoa. É isso que forma, é isso que dá ao filho condição suficiente para que ele
conquiste suas virtudes. Então, nós temos que ver, e a gente fala assim de uma forma contundente, firme, porque, na verdade, se a gente parar para se analisar, a gente acha que isso não tem a ver com a gente. A gente acha que já é uma criatura espiritualizada, que está aqui pelo fato de estar buscando uma religião, a gente já tem os valores suficientes e acha que sabe o que é importante. Mas, no fundo, se a gente for ver, nós somos ainda escravos de padrões de comportamento que a sociedade nos dita. Se a gente for perguntar para cada um de nós agora quais são os nossos modelos de sucesso, de poder, de pessoa bem-sucedida na vida, nós vamos ver que não são os mais humildes. São os ricos, os poderosos, os famosos, os jovens, os bonitos. Então, o que a gente faz com a educação que a gente passa para os nossos filhos? A gente tenta favorecer os nossos filhos para que eles consigam tudo isso. Poder, dinheiro, beleza, saúde. É isso que conta. São esses valores que dizem respeito a esse mundo materialista que a gente vive. E se nós formos ver bem a sociedade que a gente vive, os males que assolam a sociedade que a gente vive, a gente vai ver que eles são todos decorrentes de uma falta de educação moral. Quais são os males da nossa sociedade? O crime, a violência, os vícios, a droga, a corrupção, a impunidade, tudo o que a falta de padrões morais numa vida propicia. Então, são criaturas totalmente desprovidas de valores morais. E daí a gente, para consertar essa sociedade que a gente vive, o que a gente faz? A gente tenta conter essas consequências. A gente quer ver preso o criminoso, a gente quer ver punido o traficante, a gente quer se livrar da violência, do vício, a gente contrata seguranças cada vez melhores para nossa casa, a gente contrata cada vez advogados melhores, faz passeata para falar dos nossos direitos e pouco falamos dos nossos deveres. E pouco passamos para os nossos filhos o que seja valor moral, ética, respeito. Essa não é, infelizmente, a nossa maior preocupação. Se fosse, a gente estaria mais comprometido com a existência de Deus na nossa vida. A gente estaria mais comprometido em passar as noções de Deus e de vida espiritual para os nossos filhos. Nós tivemos, por um período de tempo, condição de trabalharmos com a evangelização na casa espírita que frequentamos. E o que nós podemos ver, e que vem afirmar ainda mais isso que eu acabei de dizer, é o fato de que os pais estão muito pouco comprometidos com a evangelização moral de seus filhos. A prova maior disso é que a gente aceita qualquer desculpa que filho dá para não trazê-los ao centro. Qualquer prova, qualquer jogo, qualquer festinha é motivo para que eles não venham ao centro conosco. E sabe por que a gente faz isso? Porque até nós não estamos bastante firmes nessa busca pela religião, nessa busca por Deus. A gente busca o passe, a gente busca a água fluida, a gente busca a reunião espírita, a gente busca ser firme na nossa participação no movimento espírita quando a gente enfrenta problemas. Daí a gente corre.
É isso que a maioria de nós faz. Busca socorro para aplacar os problemas que enfrenta, para se ver livre dos problemas na sua vida. Daí um centro não dá jeito, procura outro. Vai no benzedor, vai no terreiro, vai procurar quem for dar jeito na sua vida. Porque problema a gente quer ver longe. A gente não quer entender que problema é para nos fazer crescer. A gente não quer passar para os nossos filhos essa noção. Então o que a gente faz? A gente não obriga filho nenhum a ir no centro. A gente obriga ele a ir na escola. A gente obriga ele a ir no médico. Quando tem uma dor de barriga, a gente não pergunta se o filho... Você quer ir no médico, filho? Não. A gente põe no carro e leva. A gente não pergunta se filho nenhum quer escovar o dente. Quer tomar banho, enfim, embaixo do chuveiro. Por que a gente pergunta se ele quer vir ao centro? Se ele quer fazer o evangelho no lar? Por quê? Por que existe essa diferença? Porque a gente quer ver nossos filhos formados, seguindo uma carreira, tendo uma profissão. Será que nós não queremos ver nossos filhos homens de bem? Com virtudes, com mais paciência, tolerância, compreensão, ética, respeito ao próximo. Então a gente vê tudo isso que está acontecendo na sociedade. Por um total descuido da nossa parte. Em não entendermos a importância da tarefa que nos foi confiada por Deus. A de orientarmos. Uma tarefa que foi confiada principalmente às mães. Não por acaso. As mulheres são criaturas mais delicadas, mais frágeis. Não por acaso. É essa fragilidade, essa sensibilidade mais apurada que nós temos, que permite a todas nós entender melhor o valor da compreensão, do afeto, o valor do diálogo. É essa fragilidade, essa sensibilidade que a gente possui, que nos confere essa diferença. Então é por isso que a nós foi confiada essa tarefa, de orientarmos filhos de Deus aqui na Terra. Porque na verdade não são nossos filhos. Nem isso possuímos. São filhos de Deus. Uma tarefa que Deus compartilha conosco. Uma tarefa que Deus nos dá o privilégio de dividir com Ele. A de orientar espíritos eternos. Na busca por sua evolução. Então nós precisamos deixar de ser tão vacilantes na hora de passar conceitos do Evangelho de Deus na vida de nossos filhos. Essa talvez seja a principal reflexão que a gente tem que fazer nessa data. Para retomar essa tarefa, que em algum momento de nossa história foi colocada meia de lado. A importância de Deus na vida de nossos filhos e de nossas crianças. Isso nos fez lembrar, me fez lembrar, na verdade, de uma passagem narrada pelo espírito de Leão Tolstói, através da mediunidade da Dona Ivone Pereira. Tolstói nos conta que certa feita, já na espiritualidade, ele pôde se encontrar com um espírito que havia enfrentado momentos de muito desespero, de muito sofrimento. E esse espírito pediu a ele que contasse a sua história, que compartilhasse a sua história com todas as criaturas possíveis, para que, enquanto aqui encarnadas, essas criaturas pudessem repensar as suas vidas. Ele nos conta que havia sido um homem chamado Dmitri, que viveu na Rússia. E em contato com os valores, com os dogmas
da Igreja Ortodoxa na Rússia, ele não se via satisfeito em seus anseios mais íntimos. Tal era a interpretação viciosa que aqueles sacerdotes tinham a respeito dos evangelhos. Isso fez com que ele até começasse, em um certo momento, a duvidar da existência de um ser supremo em nossas vidas. E quando ele começou a enfrentar muitos problemas e começou a não ver saída para esses problemas em sua vida, ele resolveu então dar cabo de sua vida. Acabou se jogando num grande rio que havia em sua cidade. Mas acabou experimentando um sofrimento ainda maior e ficando inconsolável quando ele pôde constatar que os tormentos dele não haviam acabado. O suicídio não dera a ele o aniquilamento que ele tanto buscava. E ali, junto a seu corpo, no fundo daquele rio, vendo o corpo ser consumido, devorado pelos peixes, ele começou a experimentar um sentimento horrível, um sofrimento atroz, diante do fato de que ele não conseguia se esquecer de tudo que havia sofrido. A morte para ele não havia significado descanso, aniquilamento. E enquanto experimentava aquele sofrimento grande, ele não sabe nem explicar por quê, ele começou a ouvir dentro de si a voz de sua mãe. Começou aos poucos a se lembrar da falecida mãe, que havia morrido muito antes dele se suicidar. Começou a se lembrar de sua infância, do vulto meigo de sua mãe deslizando pela casa nos afazeres domésticos. Começou a se lembrar dela, de suas palavras, de sua voz calma, de seu olhar baixo, sempre voltado para as preocupações do dia a dia, envolvida com a criação dos filhos. Se lembrava de suas zangas, se lembrava de seus conselhos. Começou até a se lembrar das histórias que ela contava, do manto que ela tinha, daquele manto grosso de lã que ela tinha em volta do pescoço, protegendo os ombros do vento nas noites frias do inverno da Rússia, quando ele e seus irmãos ficavam todos frente à lareira, ouvindo as palavras de sua mãe, quando a nevada impedia que eles saíssem às ruas. Palavras que falavam da história de um homem chamado Jesus, que havia nascido numa manjedoura simples, para exemplificar a humildade, que havia sido crucificado entre malfeitores, para falar do amor e do perdão. Ele podia ainda se lembrar das palavras de sua mãe, ditas ao pé de sua cama quando ia dormir, quando ela queria ensiná-lo a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou então, Ave Maria que está... Ele podia se lembrar da sua mãe rogando ao seu anjo protetor que protegesse seu sono, os seus destinos. Eram palavras e histórias que vinham até a mente dele, que podia ainda ver em sua mente o olhar de seus irmãos embevecidos com tudo aquilo que a mãe dizia. Histórias de um homem que curava leprosos, paralíticos. História de um homem que cuidava, consolava os desafortunados pela sorte. Ele podia se lembrar daquelas histórias. Que coisa incrível! Naquele desespero,
Se lembrar daquelas histórias, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a necessidade que a mãe ressaltava de lembrar o que Jesus ensinava quando dizia que devemos construir as nossas casas sobre a rocha. Que fantástico que era tudo aquilo. Eram histórias maravilhosas, mas que haviam ficado na sua infância. Ele, depois disso tudo, cresceu, de tudo se esqueceu. E ali, agora, naquele momento de total angústia, era isso que ele precisava para se sobressair um pouco naquele desespero que ele experimentava. Era o consolo que ele tanto buscava. Aquelas histórias. Ele novamente se viu como criança, deitado no colo da mãe, orando. Ele novamente se viu pensando naquele homem que a mãe dizia que curava os cegos, que atendia a todos, que amava as criancinhas, que perdoava os pecadores. Ele podia se ver ainda ajoelhado em frente ao altar que a mãe tinha, onde a mãe deixava a imagem de uma santinha que ela adorava, e ele se via trocando as águas das violetas, das rosas que a mãe mantinha ali. Aquilo tudo foi transbordando de dentro dele, dentro de sua consciência, no mais fundo de sua consciência, aquilo foi aflorando. E foi o que ele precisava para começar a se livrar do seu desespero. Aquelas palavras que brotavam do seu inconsciente, aos poucos foram se misturando à verdadeira voz da mãe dele. Já não era mais ele que falava, que lembrava, era a própria mãe que falava. E aquilo foi se misturando aos poucos, afastando, aplacando o seu desespero, dominando aquela ânsia que ele sentia, aniquilando a revolta de seu peito, e foi conferindo a ele, aos poucos, o equilíbrio que ele precisava para começar a vislumbrar rumos novos para a sua vida. Esse homem pedia a Tolstói que contasse essa história para que todas as mães aqui encarnadas tivessem a noção exata da importância dessa sementinha que é lançada na infância dos filhos. Dessas sementinhas que falam de Deus. Que nós possamos refletir um pouco no quanto isso pode e isso vai gerar fruto na vida de nossos filhos. Não importa se em momentos de sofrimento ou se em momentos de progresso que eles experimentem. O que importa é que isso vai gerar frutos. E nós não podemos nunca duvidar desse poder. E que Deus nos ampare a todos.